Todo concurso público tem uma etapa de investigação social ou investigação de vida pregressa. E faz sentido que tenha mesmo. A administração pública precisa ter certeza que essa pessoa, além de capacidade técnica, tem a idoneidade moral esperada para desempenhar essa função. E aí que vem o problema. O que é necessário para afirmar que uma pessoa não tem idoneidade moral para exercer um determinado cargo, uma determinada função? O plenário do Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão e firmou uma tese com repercussão geral. Eu vou falar um pouco sobre esse julgamento e vou também falar um pouco sobre esse assunto. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que foi fixada uma regra pelo Supremo Tribunal Federal, uma regra geral. E essa regra é a de que um boletim de ocorrência, um inquérito policial ou um processo criminal em andamento não prejudica um candidato em concurso público. Então ele não pode ser impedido de participar de um concurso público, assim como também não pode ser reprovado nas fases de investigação social e de vida pregressa, por conta de ter alguma dessas coisas no nome. E mesmo que o edital do concurso traga uma regra nesse sentido, essa regra é ilegal e vai precisar ser impugnada, até judicialmente se for necessário. Em segundo lugar, o que nós precisamos saber desse julgamento é que o Supremo também colocou uma exceção. E essa exceção é a seguinte: em casos excepcionalíssimos e de indiscutível gravidade, o fato de existir um inquérito policial ou um processo criminal em andamento contra o candidato do concurso público pode afetar sim, pode prejudicar, ele pode ser removido do certame por conta da existência desse inquérito ou processo criminal. Na decisão, nada se fala sobre boletim de ocorrência e faz sentido que nada se diga mesmo, porque se você tem um boletim de ocorrência e não foi instaurado um inquérito policial, você não tem como dizer que esse caso é de indiscutível gravidade, se ele não deu causa nem à instauração de uma investigação. Agora nós entramos no problema de sempre, que é saber quais são os casos que vão configurar essa indiscutível gravidade, essa situação excepcionalíssima que essa exceção do Supremo prevê. Para a gente começar a entender um pouco melhor o que entra e o que não entra nesses casos, vamos olhar alguns julgamentos feitos pelo STJ depois desse julgamento do Supremo, como ele tem tratado esse tipo de questão. Eu encontrei aqui 3 exemplos de casos que entraram na regra geral e, portanto, os candidatos não foram prejudicados. Ou seja, nesses casos, o candidato foi excluído do concurso público, entrou na justiça e ganhou, então conseguiu reverter essa exclusão com base nesse motivo. Bom, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é de um candidato ao cargo de agente de segurança penitenciário no estado de Minas Gerais e que foi excluído do concurso porque tinha respondido a um processo criminal pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de armas, mas que já tinha terminado com a absolvição dele, inclusive com um pedido de absolvição feito pelo próprio Ministério Público, que é o órgão responsável por acusar. Nós temos aqui um segundo exemplo também de um candidato que foi excluído de um concurso para agente prisional no estado de Sergipe, porque ele tinha contra ele um inquérito policial de violência doméstica, mas esse inquérito já tinha sido arquivado e não tinha gerado nenhum processo criminal. E nós temos também aqui um terceiro exemplo de um candidato ao cargo de policial civil no estado de Mato Grosso do Sul e que tinha 8 inquéritos policiais instaurados contra ele, mas só um virou ação penal, que resultou posteriormente na absolvição. Esses são 3 exemplos que eu encontrei no STJ que entraram nessa regra geral. Eu confesso que não gostei dos exemplos, porque eu queria casos que tivessem processos ou inquéritos em andamento, para ver como o STJ ia tratar essa questão. Nesses exemplos que eu trouxe, os casos já haviam sido encerrados favoravelmente ao candidato do concurso público, então acabou em absolvição ou arquivamento. Mas não tinha outros casos no STJ com esses parâmetros. Se você está dentro dessa situação, tem casos em aberto, vale a pena você pesquisar no Tribunal de Justiça do seu estado ou no Tribunal Regional Federal da sua região. Vai depender do concurso público que você está prestando e esse entendimento pode variar de tribunal para tribunal. Mas vamos agora a 2 exemplos que eu encontrei que entraram na exceção prevista do STF. Vamos ver como que o STJ julgou. Nesses casos, então, o candidato foi excluído do concurso público
entrou na justiça e perdeu, ou seja, a justiça confirmou a exclusão dele. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é de um candidato ao cargo de policial militar no estado de Goiás e que tem um processo criminal em aberto contra ele, em que se apura eventual prática de 2 homicídios dolosos e uma tentativa de homicídio. E nós temos um segundo exemplo aqui de um candidato ao cargo de delegado de polícia no estado do Mato Grosso, que responde a um processo criminal em que se apura eventual prática do crime de corrupção ativa e de formação de quadrilha. Nesses 2 casos, os processos estavam em andamento, as acusações eram graves e, por conta disso, eles foram excluídos do concurso público, entraram na justiça e essa exclusão foi confirmada. Essa exceção, da forma como ela foi colocada no voto, ela pode ser aplicada a qualquer concurso público, mas é possível perceber que ela foi pensada especialmente para as carreiras da magistratura, das funções essenciais da justiça e também das funções ligadas à segurança pública. E é o que aconteceu nesses 2 exemplos que nós vimos em que a exclusão do candidato foi confirmada. Bom, esse é o tratamento que o judiciário tem dado a esse tema atualmente e foi objeto de muitas perguntas em vários dos meus vídeos, então estou trazendo aqui para vocês. Eu acredito que ele já mostre bem como o judiciário tem cuidado desse assunto, mas eu finalizo esse vídeo com um aviso, tá? Cada caso precisa ser analisado individualmente. As circunstâncias do caso em concreto vão ser levadas em consideração para verificar se essa pessoa pode ou não ser prejudicada por processos criminais em andamento. Se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir, porque isso vai me ajudar bastante, e inscreva-se no canal, porque tem vídeos saindo toda semana e eu tenho certeza que você vai gostar de uma série de coisas que estão por vir. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!